Brasil e Marrocos empatam 1-1 em estreia de alto nível no Mundial 2026. Nova Jersey, Estados Unidos, 13 de junho de 2026. Sob o céu azul e quente que marcou a tarde e a noite de abertura do Grupo C da Copa do Mundo FIFA de 2026, o estádio MetLife, palco de grandes decisões esportivas no continente americano, recebeu mais de 82 mil torcedores, vindos de todos os cantos do planeta, para acompanhar um confronto que já chegava carregado de expectativa: a estreia da seleção brasileira, uma das maiores candidatas ao título, contra o Marrocos, a equipe que, na edição anterior, no Catar, escreveu a história como a primeira seleção africana a chegar às semifinais de um Mundial. E o espetáculo esteve à altura da prévia. Um empate por 1-1, resultado que não deixou ninguém insatisfeito, pois revelou duas equipes de qualidade, com estilos diferentes, mas igualmente capazes de brigar por espaços na fase final da competição. Foi a primeira partida de Carlo Ancelotti no comando da seleção canarinha em uma Copa do Mundo. O técnico italiano, que construiu sua carreira conquistando tudo o que havia para ganhar em clubes de elite da Europa, assumiu o posto no início de 2026, com a missão de devolver ao Brasil o posto de campeão mundial, algo que não acontece desde 2002. Do outro lado do gramado, Mohamed Wabi, que comandava os Leões do Atlas desde 2024, mantinha a base da equipe que encantou o mundo há 4 anos, mas com ajustes importantes, pensados para tornar o time ainda mais competitivo contra as maiores potências do futebol. A atmosfera no estádio era indescritível. Desde horas antes do apito inicial, as arquibancadas já estavam tomadas por cores. O verde e amarelo dominavam uma parte expressiva do espaço, com torcedores cantando, dançando e exibindo bandeiras gigantes, faixas e máscaras de ídolos da história brasileira. Do outro lado, a torcida marroquina, menos numerosa, mas não menos barulhenta, enchia os arredores com cânticos tradicionais, tambores e uma energia contagiante, que lembrava muito o que se viu no Catar, quando o time se tornou a paixão de todo o continente africano. O som dos hinos nacionais, executados com emoção, fez com que muitos olhos se enchessem de lágrimas, um momento que marca a alma de qualquer atleta e de qualquer torcedor, especialmente em uma estreia de Copa do Mundo. Quando o árbitro polonês Szymon Marciniak, escolhido para comandar essa partida-chave, apitou o início do jogo, às 19 locais, o que se viu logo de cara foi uma surpresa para a maioria dos presentes. O Marrocos não veio para se defender. Ao contrário, adotou uma postura agressiva, com marcação alta, pressionando a saída de bola brasileira logo na primeira linha, trocando passes com rapidez e inteligência e explorando muito bem os espaços que surgiam entre os zagueiros e os laterais da equipe, comandada por Ancelotti. Era um roteiro que ninguém esperava de forma tão intensa, mas que fazia parte do plano de jogo marroquino: usar a velocidade e a técnica dos seus meias e atacantes para desequilibrar uma defesa que, embora experiente, ainda buscava entrosamento. O jogo. Marrocos começa forte, domina e abre o placar. Brasil reage com golaço de Vinícius Júnior. Nos primeiros 10 minutos, o Brasil teve muita dificuldade para sair da própria defesa. Alisson, que mais uma vez foi o escolhido como titular, teve que sair jogando em várias ocasiões, mas os passes curtos para os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães eram frequentemente interrompidos ou obrigavam os defensores a recuar, sob pressão de atacantes marroquinos que não davam um segundo de folga. Do lado direito, Danilo, que começava a partida como lateral, teve dificuldades para conter as investidas de Brahim Dias, o jogador formado na base do Real Madrid, que atuava como meia-atacante e tinha liberdade para circular por todo o lado do campo, criando desequilíbrios constantes. Do lado esquerdo, Roger, que ganhou a vaga de titular, também sofreu com a mobilidade adversária e acabou levando um cartão amarelo logo aos 12 minutos, numa jogada em que teve que parar uma contra-ataque rápido com uma falta tática. O meio-campo brasileiro, formado por Casemiro como volante de marcação e Bruno Guimarães e Paquetá como articuladores, também não funcionava como o planejado. Casemiro, sempre fiel ao seu estilo, tentava proteger a defesa, mas tinha que se deslocar muito para cobrir espaços deixados pelos laterais, e isso fazia com que faltasse suporte para os meias que tentavam levar a bola para frente. Paquetá, o jogador que tinha a função de ser o cérebro do time, recebia muito marcado,
Tinha pouco tempo para pensar e raramente conseguia dar passes que furassem a defesa adversária, muito bem organizada em linhas compactas, uma das marcas registradas do futebol marroquino nos últimos anos. Bruno Guimarães, por sua vez, tentava chegar à área, mas também encontrava dificuldades para receber a bola em condições de ataque. Com todo esse domínio, não foi surpresa quando o Marrocos abriu o placar aos 21 minutos de jogo. A jogada nasceu de uma recuperação de bola no meio-campo. Ounai, um dos destaques da equipe, cortou um passe brasileiro e tocou rapidamente para Brahim Dias, que virou para o campo de ataque, olhou para frente e percebeu a movimentação de Ismael Saibari, que saía da marcação de Marquinhos com uma arrancada forte pela direita da defesa brasileira. O passe foi perfeito, lançado com precisão milimétrica, passando entre os dois zagueiros e caindo exatamente no caminho do atacante marroquino. Saibari, com muita calma e categoria, não teve dúvidas. Ao ver que Alisson adiantava o corpo para tentar cortar a jogada, deu uma cavadinha leve com o pé direito, que passou por cima do goleiro e morreu no fundo da rede. Foi um momento de silêncio absoluto nas arquibancadas onde a torcida brasileira predominava, e uma festa barulhenta e vibrante entre os torcedores marroquinos. O gol foi o resultado de tudo o que a equipe vinha fazendo de melhor até ali: organização, velocidade, técnica e inteligência tática. Os jogadores se abraçaram no canto do campo, visivelmente felizes por confirmarem o bom momento que vinham construindo dentro de campo. A partir daí, o Brasil teve que correr atrás do resultado, e foi aí que começou a aparecer a qualidade individual que sempre faz da seleção brasileira uma equipe diferente de todas as outras. Ancelotti, de pé na beira do gramado, gesticulava muito, pedia mais velocidade, mais aproximação entre os jogadores e mais ousadia. E a equipe começou a responder. Aos 25 minutos, uma boa jogada pela esquerda, Vinícius Júnior, que até ali tinha aparecido pouco, recebeu a bola, driblou um marcador e cruzou para a área, mas a defesa adversária afastou o perigo. Aos 28, foi a vez de Paquetá arriscar um chute de fora da área, mas a bola saiu por cima do gol de Bounou, o goleiro marroquino que foi um dos heróis da campanha do Catar e que novamente era titular absoluto. E o empate veio, com toda a força do talento brasileiro, aos 32 minutos. Bruno Guimarães, que tinha subido mais, conseguiu dominar uma bola que sobrou na intermediária, olhou para a esquerda e viu Vinícius Júnior livre, com espaço para correr. O passe foi rápido e Vinícius recebeu já em velocidade, perto da linha de fundo do lado esquerdo. O jogador do Real Madrid, que vivia uma fase espetacular na temporada europeia, não pensou duas vezes. Cortou para dentro, usou o corpo para se livrar da marcação de dois adversários, abriu espaço com um drible curto e com o pé esquerdo, bateu forte, rasteiro e cruzado, no canto direito do goleiro Bounou. O chute foi tão bem colocado que o arqueiro, mesmo se esticando todo, não teve nenhuma chance de defender. Era um golaço daqueles que ficam marcados na memória e que devolveu a confiança e o ânimo a toda a equipe brasileira e a sua torcida. A partir do gol, o jogo mudou de figura. O Brasil cresceu de produção, passou a trocar passes com mais segurança, a chegar à área adversária com mais frequência e a criar situações de perigo. Aos 38 minutos, Richarlison, que era o centroavante titular, recebeu um bom passe dentro da área, mas foi travado no momento exato do chute e a bola saiu pela linha de fundo. Aos 42, nova jogada pela esquerda, Vinícius cruzou. Paquetá subiu sozinho, mas cabeceou fraco nas mãos de Bounou. Antes do intervalo, o Brasil quase virou o placar numa jogada de muito perigo. Lançamento longo para Richarlison, que dominou de peito, girou sobre o marcador e tocou para Paquetá, que entrou na área e tentou um voleio elegante. Mas a bola passou raspando a trave esquerda do gol marroquino, levando um susto enorme em toda a torcida adversária. O árbitro então encerrou a primeira etapa com o placar em 1-1, um resultado que era justo e que refletia fielmente o que havia sido visto em campo. Um Marrocos muito competente, que mostrou porque é uma das melhores seleções da história do continente africano, e um Brasil que, mesmo abaixo do seu nível máximo, tinha qualidade suficiente para reagir e igualar o marcador, graças ao brilho de suas estrelas. Nos bastidores, durante o intervalo, a movimentação era intensa. Carlo Ancelotti conversou muito com os seus auxiliares, analisou os pontos fracos que tinham aparecido e já pensava nas mudanças que poderiam dar mais equilíbrio e força ao time. Do lado marroquino,
A conversa era de confiança. Os jogadores sabiam que tinham jogado bem, mas também que o Brasil tinha capacidade para crescer ainda mais e que precisavam manter a organização e a atenção para não sofrer o gol da virada. Segundo tempo, disputa dura, muita emoção, defesas de gênio e resultado final. O segundo tempo começou com a mesma intensidade que marcou o final da primeira etapa. O Brasil voltou com uma postura um pouco mais ofensiva, mas logo ficou claro que Ancelotti faria alterações importantes para corrigir os problemas que apareceram. Aos 9 minutos da etapa final, o técnico italiano fez 2 trocas ao mesmo tempo. Saíram Casemiro e Roger, ambos com cartões amarelos e já sentindo o desgaste físico, e entraram Fabinho e Danilo. Este último mudou de lado, indo para a esquerda, enquanto o recém-entrado assumiu a posição de lateral direito. A ideia era clara: dar mais segurança defensiva, evitar novos cartões e ganhar mais qualidade na saída de bola e na marcação. A mudança surtiu efeito rapidamente. O Brasil passou a ter mais posse de bola, chegando a 51% contra 49% do adversário, segundo os dados estatísticos da partida, e a controlar melhor o ritmo do jogo. Fabinho, com sua experiência e capacidade de marcação, deu muito mais tranquilidade para a defesa e permitiu que Bruno Guimarães e Paquetá subissem mais para ajudar o ataque. Danilo, agora do lado esquerdo, tinha mais facilidade para apoiar Vinícius Júnior, criando uma dupla perigosa que sempre levava perigo à defesa marroquina. Mas o Marrocos não era mais uma equipe que se abatia com facilidade. Muito pelo contrário. Mantinha a sua estrutura tática impecável, as linhas de defesa e meio-campo sempre próximas umas das outras, e aproveitava cada espaço que o Brasil deixava ao subir os seus laterais para lançar contra-ataques rápidos, que sempre causavam calafrios na torcida brasileira. Achraf Hakimi, um dos melhores laterais do mundo, era a peça fundamental nesse esquema. Além de defender com muita segurança, subia ao ataque com velocidade e técnica, e era sempre uma opção de passe perigosa pelo lado direito. Aos 18 minutos, o Marrocos quase fez o segundo gol. Lançamento longo para El Ainaoui, que havia entrado no lugar de um dos atacantes. Ele se livrou da marcação, entrou na área e chutou forte, mas Alisson fez uma defesa espetacular, espalmando para escanteio. Foi um aviso claro: a equipe africana continuava viva e perigosa. Do lado brasileiro, a melhor chance da segunda etapa aconteceu aos 27 minutos. Vinícius Júnior, novamente o destaque, driblou 3 adversários na entrada da área, tocou para Paquetá, que devolveu em ótima condição. O atacante chutou colocado, mas Bonou defendeu com os pés, evitando o gol da virada. Depois, aos 32, Richarlison cabeceou com força após cruzamento de Danilo, mas a bola saiu por cima do gol. Ancelotti fez mais uma mudança, tentando dar mais força ao ataque. Tirou Paquetá, que já estava cansado, e colocou o Rodrigo, para ter mais velocidade e opções de finalização. O Marrocos também mexeu na equipe, trocou jogadores do meio-campo para manter a força física e a organização, e trocou também um dos atacantes, pensando em manter o perigo nos contra-ataques. Os minutos finais foram de muita tensão e emoção. O Brasil pressionava, buscava o gol a todo custo, mas encontrava uma barreira muito bem construída pela defesa adversária. O Marrocos, por sua vez, esperava a oportunidade de matar o jogo num contra-ataque, e o grande susto aconteceu aos 90 minutos, já nos acréscimos, quando o jogo estava quase no fim. O Marrocos recuperou a bola no meio-campo, tocou rapidamente para El Ainaoui, que dominou, virou para o campo de ataque e bateu forte, de fora da área, com muita força e precisão. Alisson voou para o canto esquerdo, espalmou a bola, que sobrou na pequena área, diretamente para outro atacante marroquino, que ficou cara a cara com o goleiro brasileiro. Naquele momento, parecia certo o gol da vitória africana, mas Alisson, com uma reação rápida e incrível, se levantou e fez uma nova defesa espetacular, de perto, evitando a derrota e salvando o empate para a sua equipe. Foi sem dúvida a jogada mais emocionante de toda a partida e um exemplo da qualidade do goleiro, que mais uma vez foi fundamental para a seleção. Depois daquele lance, o árbitro marcou o fim da partida. O placar de 1-1 permaneceu inalterado e o resultado deixou os dois times com 1 ponto cada no grupo C,
abrindo caminho para uma disputa muito equilibrada pela classificação às oitavas de final, com Escócia e Haiti completando a chave. Análise tática e técnica, pontos fortes, defeitos e o que se espera daqui para frente. A partida contra o Marrocos serviu como um termômetro muito importante para mostrar o que cada equipe tem de melhor e também o que precisa evoluir para sonhar com títulos mais adiante na competição. Marrocos confirma seu status de potência africana e adversário de elite. O que o Marrocos apresentou no estádio MetLife não foi surpresa para quem acompanha o futebol internacional, mas sim a confirmação de um trabalho de longo prazo que vem transformando a seleção em uma das mais fortes do mundo, independente de continente. Taticamente, a equipe foi quase perfeita. Jogou com linhas muito bem definidas, compactas, com a defesa sempre próxima do meio-campo, dificultando muito a vida dos atacantes adversários. A marcação alta nos primeiros minutos foi uma jogada de mestre, que desequilibrou o Brasil e criou as condições ideais para abrir o placar. Individualmente, os destaques foram muitos. Achraf Hakimi mostrou por que é referência na posição. Defendeu com segurança, apoiou com inteligência e foi uma peça-chave tanto na construção quanto na defesa. Brahim Dias foi o jogador mais criativo da equipe, capaz de decidir jogadas com passes precisos ou dribles rápidos. Ismael Saibari, autor do gol, mostrou muita velocidade e frieza na hora de finalizar. E Bono, no gol, teve atuação segura, fazendo defesas importantes nos momentos em que o Brasil pressionou mais. Os pontos que podem ser melhorados: a equipe sentiu um pouco mais de desgaste físico nos minutos finais e deixou alguns espaços quando o Brasil aumentou a posse de bola, mas nada que comprometa o trabalho. O principal legado dessa partida é a certeza. O Marrocos não é só uma equipe que se defende, mas que sabe jogar de igual para igual contra qualquer seleção do mundo e tem todas as condições de chegar muito longe nesta Copa do Mundo. Brasil. Reação importante, brilho individual, mas problemas no jogo coletivo. Para o Brasil, a estreia teve dois lados, o positivo e o que precisa ser ajustado com urgência. O ponto alto, sem dúvida, foi a capacidade de reação. Depois de começar mal, sofrer o gol e ver o adversário dominar as ações, a equipe não se desesperou, não perdeu a cabeça e conseguiu se reorganizar, buscar o empate e até ter condições de virar. Isso mostra a maturidade, confiança e a mentalidade de campeã que a seleção sempre carrega. O grande destaque foi, sem dúvida, Vinícius Júnior. O atacante foi o jogador mais decisivo em campo, fez um gol de encher os olhos, criou várias jogadas de perigo, sofreu faltas e foi o alvo principal da marcação adversária e, mesmo assim, foi capaz de brilhar. Alisson também teve atuação fundamental, especialmente nos minutos finais, com defesas que salvaram o resultado. Fabinho, quando entrou, deu muito mais equilíbrio ao meio-campo e Danilo mostrou que pode atuar bem em ambos os lados da defesa. Por outro lado, os problemas que apareceram são pontos que Ancelotti precisará corrigir rapidamente se quiser levar o Brasil ao título. O principal deles é o funcionamento do time coletivo. Nos primeiros 45 minutos, a ligação entre defesa, meio e ataque foi muito ruim. Faltou velocidade nas trocas de passe, faltou aproximação entre os jogadores, faltou movimento para criar espaços. A defesa sofreu muito com a movimentação dos atacantes marroquinos e os laterais, que são peças fundamentais no esquema de Ancelotti, tiveram muita dificuldade para cumprir tanto a função defensiva quanto a de apoio. O meio-campo, que deveria ser o cérebro da equipe, também não funcionou como esperado. Casemiro, muito marcado e obrigado a cobrir espaços, não conseguiu dar o ritmo de jogo que costuma dar nos clubes. Paquetá, o jogador que deveria criar jogadas, recebeu muito marcado e teve pouca liberdade. Bruno Guimarães tentou, mas também não conseguiu se ligar direito com o ataque. Outro ponto que chamou a atenção foi a falta de objetividade na frente. O Brasil teve posse de bola, chegou à área adversária, mas criou poucas chances claras de gol, especialmente na segunda etapa. Muitos passes laterais, poucos lançamentos profundos, pouca ousadia para furar a defesa adversária. Richarlison, o centroavante, teve dificuldades para encontrar espaços e receber a bola em condições de finalizar, e isso mostra que a equipe precisa encontrar formas mais eficazes de chegar ao gol. Mas, apesar de todos esses problemas, o empate não foi um resultado ruim.
Estrear em Copa do Mundo, contra uma equipe forte e organizada como o Marrocos, sempre é difícil. E sair com um ponto, mesmo jogando abaixo do potencial, deixa tudo aberto para as próximas rodadas. Como sempre se diz no futebol, o importante é não perder na estreia, e o Brasil cumpriu essa meta. Declarações dos protagonistas. O que disseram os técnicos e jogadores? Logo após o apito final, na zona mista do estádio, técnicos e jogadores falaram com a imprensa, analisaram a partida e projetaram o que vem pela frente. Carlo Ancelotti, técnico do Brasil. Foi uma partida muito difícil, como esperávamos. O Marrocos é uma equipe muito forte, muito bem treinada, que joga com muita inteligência e qualidade. Começamos um pouco nervosos, com ansiedade. Demoramos a encontrar o nosso ritmo e eles aproveitaram muito bem isso. Jogaram melhor que nós nos primeiros 25 minutos. Abriram o placar de forma merecida. Mas o ponto positivo é que conseguimos reagir, conseguimos encontrar o nosso jogo, fizemos um gol muito bonito e depois, na segunda etapa, controlamos melhor a partida, criamos condições para virar, mas faltou um pouco mais de precisão na hora de finalizar. O empate foi justo, mas sabemos que precisamos evoluir muito. Temos qualidade, temos jogadores capazes de fazer muito melhor e vamos trabalhar forte para ajustar os pontos que deram errado. O importante é que não perdemos e a classificação segue nas nossas mãos. Mohamed Ouabi, técnico do Marrocos. Técnico do Marrocos. Estou muito orgulhoso do que a minha equipe apresentou hoje. Sabíamos que poderíamos competir de igual para igual com o Brasil. Sabíamos das nossas qualidades e provamos isso dentro de campo. Começamos muito bem, marcamos forte, trocamos passes bem, fizemos o gol e poderíamos ter feito mais. Depois, o Brasil cresceu, é natural, tem jogadores de nível mundial, mas nós mantivemos a organização, a disciplina tática e conseguimos sair com um resultado excelente contra uma das maiores seleções do mundo. Esse resultado é muito importante para a nossa caminhada, mas também sabemos que temos muito a evoluir. Vamos continuar trabalhando com humildade, pois sabemos que ainda temos desafios grandes pela frente e queremos chegar o mais longe possível nesta competição. Vinícius Júnior, autor do gol e melhor jogador do Brasil. Foi um jogo difícil, de muita marcação, muita disputa. Começamos sentindo um pouco o ritmo. Eles pressionaram muito, sofreramos o gol, mas acreditamos sempre. Sabíamos que tínhamos qualidade para reagir. Consegui fazer o gol, que foi importante para nos dar confiança, mas o resultado poderia ter sido melhor, poderíamos ter vencido. O principal é que não perdemos, e agora é corrigir os erros, evoluir para o próximo jogo. Sabemos que temos que jogar muito melhor, mas estamos confiantes, pois temos um grupo muito forte, unido, e vamos brigar por cada jogo como se fosse uma final. Bounou, goleiro do Marrocos. É uma sensação muito boa. Jogar contra o Brasil em uma Copa do Mundo e sair com um empate é algo que nos deixa muito felizes, mas também cientes de que fizemos o nosso dever. Nossa equipe trabalha muito para ser forte taticamente, para se defender bem e atacar com qualidade. O Brasil é uma equipe sensacional, com jogadores que decidem a qualquer momento, mas nós também temos qualidade e provamos isso hoje. Agora é seguir com os pés no chão, pois a competição só está começando e queremos fazer história novamente. Contexto histórico. Mais um capítulo na rivalidade Brasil. X-Marrocos. Esse confronto entre Brasil e Marrocos tem uma história interessante no futebol mundial. Antes dessa partida, as duas seleções já haviam se enfrentado em outras 3 oportunidades, todas amistosas, e o histórico era favorável ao Brasil. 2 vitórias e um empate. Mas nunca antes haviam se encontrado em uma Copa do Mundo, o que tornava esse jogo ainda mais especial. A primeira vez que se enfrentaram foi em 1998, também nos Estados Unidos, em um amistoso que terminou 2-0 para os brasileiros. Depois, em 2004, novo amistoso, vitória brasileira por 1-0. E em 2018, novamente amistoso, empate em 1-1, resultado que se repetiu agora na estreia do Mundial de 2026. Mas mais do que o histórico, o que chama a atenção é a evolução do futebol marroquino. Se antes era apenas uma seleção que representava bem o continente africano, hoje se tornou uma equipe que tem identidade, estilo de jogo e capacidade de enfrentar qualquer potência do futebol.
A campanha histórica no Catar, em 2022, quando chegou às semifinais, abriu portas e mostrou ao mundo que o futebol africano tem qualidade, e o Marrocos é o principal expoente disso. Já o Brasil, como sempre, carrega a responsabilidade e a tradição de ser o país do futebol, o único a participar de todas as edições da Copa do Mundo e o maior campeão da história, com 5 títulos. Essa partida, portanto, foi muito mais do que um jogo de estreia. Foi o encontro entre uma tradição vitoriosa e uma nova força que surge no cenário mundial e que promete dar muito trabalho aos grandes nomes do esporte nos próximos anos. O que vem agora? Projetos para a segunda rodada e a luta pela classificação. Com esse resultado, o Grupo C ficou totalmente aberto. Na outra partida da chave, disputada no mesmo dia, a Escócia venceu o Haiti por 2-0, assumindo a liderança provisória com 3 pontos, enquanto Brasil e Marrocos aparecem na sequência com 1 ponto cada, e o Haiti fecha a tabela, com 0. Na segunda rodada, marcada para o dia 19 de junho, a ordem dos confrontos é Brasil × Haiti e Marrocos × Escócia. Para o Brasil, o jogo contra o Haiti é fundamental. É a oportunidade perfeita para corrigir os erros que apareceram contra o Marrocos, para recuperar o futebol envolvente e ofensivo que se espera da seleção e para conquistar os primeiros 3 pontos na competição. Ancelotti já adiantou que deve fazer alterações na equipe para dar mais frescor e qualidade e também para testar opções que possam ser importantes mais adiante. O Haiti, embora seja uma seleção com menos tradição, tem jogadores rápidos e perigosos e não será um adversário fácil, especialmente se o Brasil entrar em campo com a mesma postura dos primeiros minutos dessa partida. Já para o Marrocos, o confronto contra a Escócia também é decisivo. Os escoceses, que fizeram uma boa partida na estreia, são uma equipe forte fisicamente, muito organizada e que gosta de jogar com muita intensidade. O Marrocos terá que manter o nível que mostrou contra o Brasil se quiser sair com a vitória e assumir a liderança da chave. O que já é certo é que a disputa pela classificação vai ser muito acirrada até a última rodada. As 4 equipes têm características diferentes e cada jogo vai ser uma nova história. Mas o que ficou claro nessa primeira rodada é que Brasil e Marrocos são as equipes mais fortes da chave e têm tudo para brigar pelas 2 vagas às oitavas de final. Ficha técnica completa. Brasil 1x, Marrocos competição, Copa do Mundo FIFA 2026. Grupo C, meia rodada data, 13 de junho de 2026, sábado, horário, 19h, horário local, Estádio MetLife, Nova Jersey, Estados Unidos. Árbitro, Simon Marciniak, Paul. Assistentes, Pavel Sokolnik, Paul, e Tomasz Listikiewicz, Paul. Quarto árbitro, Ivan Barton, SLV VAR, Tomás Kwiatkowski, Paul. Público presente, 82.450 pessoas. Renda, não divulgada. Gols. Marrocos, Ismael Saibari, aos 21 minutos do 1 grau tempo. Brasil, Vinícius Júnior, aos 32 minutos do 1 grau tempo. Cartões amarelos. Brasil, Roger 12, Casemiro 38. Marrocos, Amrabat 41, Hakimi 67. Equipes. Brasil, Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Roger, Fabinho 54. Casemiro, Danilo 54. Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rodrigo 72. Vinícius Júnior, Rafinha, Richarlison. Técnico, Carlo Ancelotti. Marrocos, Bounou, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saiz, Yahya Atiat Allah, Amrabat, Ounahi, Brahim Dias, Elias Shair, Ismael Saibari, El Ainaoui, 76. Youssef En-Neziri, técnico. Mohamed Wabi. Bom, meus. Espero que tenha gostado de nossa análise do jogo do Brasil, x Marrocos. Agora, o Brasil vai enfrentar o Haiti dia 19 de junho de 2026, às 21 horas. Vamos torcer para que a nossa seleção faça o gol. Precisamos de gol para continuar na Copa. Amigos, se vocês gostarem desse vídeo, se inscrevam no nosso canal e de seu like e nos acompanhe. Até o próximo vídeo.